vida é um decorrer de atos que fazem do tempo um aliado precioso, marcando passado, presente e futuro. Essa realidade imprime principalmente a identidade social e cultural de cada cidadão. Começa agora o programa Acre Bom Demais, que, entre outros assuntos, vai mostrar a história do Museu dos Autonomistas. TST determina fim da greve dos Correios. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, TST, determinou nesta última terça-feira, dia 8, o fim da greve dos Correios e estabeleceu que todos os trabalhadores retornassem ao trabalho na quinta-feira, dia 10. Embora algumas paralisações tenham começado no dia 12 de setembro, a greve geral, aprovada pelos sindicatos associados à Fintect, foi deflagrada oficialmente em todo o país no dia 17 de setembro. O tribunal decidiu que a greve não foi abusiva, mas mandou que os trabalhadores compensem os dias parados por 2 horas diárias em até 6 meses. Tivemos 20 dias de greve, foi uma forma de pressionar a empresa e sensibilizar os juízes que iam analisar o dissídio, e foi conquistado da seguinte forma: a gente conseguiu os 8% nas cláusulas econômicas, 6,27% nos benefícios, e uma conquista muito grande que a gente vinha defendendo, a questão do nosso plano de saúde. O Correio já tinha feito essa mudança unilateralmente, ele não sentou com os trabalhadores para negociar a forma da mudança, de como seria aplicado esse convênio dos Correios Saúde, e foi decidido lá no dissídio. Os ministros analisaram, foi bem debatido a questão dos Correios Saúde, e ficou determinado que não haveria mudança e a empresa teria que assumir toda a parte administrativa do plano de saúde, que ela já tinha feito a mudança, já tinha feito até uma criação de uma entidade terceirizada para fazer todo o acompanhamento do nosso plano de saúde. Então, nosso principal ganho foi que a empresa teve que voltar atrás na sua decisão e novamente ter que arcar com todas as despesas, com toda a parte administrativa do nosso plano de saúde. Então, ficou bem claro aí a parte que a empresa tinha a intenção de realmente fazer um atraso, a gente voltar atrás nessa questão do nosso plano de saúde. Então, a conquista principal dessa greve de 20 dias foi a empresa ter que arcar novamente com o nosso plano de saúde, que é os Correios Saúde. Qual o balanço que você faz dessa paralisação e qual a lição que o movimento sindical tira disso? Olha, a nossa principal avaliação foi que a gente só consegue realmente avançar nas negociações com a empresa através da pressão, através de abertura de negociação. E, infelizmente, o nosso último tiro na negociação com a empresa é a greve. Então, a greve foi uma greve bem agitada, foi bem difícil para os trabalhadores, bem cansativa, foram 20 dias. Esses 20 dias deu para a gente avaliar bem a questão da empresa a nosso respeito. A empresa realmente não quer negociar. Antes mesmo de negociar, ela já levou para o dissídio e, infelizmente, a gente teve que fazer a greve, a população sofreu com essa questão da entrega domiciliar, mas a população tem que entender que a empresa está lesando os trabalhadores, está lesando a família brasileira e continua tentando enganar o trabalhador. Então, a gente sai fortalecido dessa greve, porque a questão política a gente saiu bem fortalecido, e ano que vem a gente vai com mais força para a questão do acordo coletivo. A gente não vai permitir que a empresa volte a fazer esse tipo de coisa, levar diretamente para o dissídio. Lá no dissídio ficou bem claro que o TST não admite esse tipo de coisa. A empresa tem que negociar com os trabalhadores e a melhor forma de a gente receber nossos ganhos é através do acordo da negociação. Qual a mensagem que você deixa para a categoria? Olha, agradecer a todos os guerreiros que participaram do movimento grevista em frente dos Correios, na frente dos setores de trabalho. Eles foram muito aguerridos, não desistiram, não desanimaram. Foram 20 dias. Olha, agradecer muito porque eles não desistiram, e a gente que está na frente do movimento sindical, a gente está analisando, a gente percebe que cada vez mais há uma consciência política dos trabalhadores. Mesmo com a intransigência da empresa, nós vemos que o trabalhador tem conseguido ter essa consciência política e cada vez mais a gente sai fortalecido do movimento sindical.
A criança que brinca, que corre, que alegra o viver. Ou na escola estudando, aprendendo, buscando saber. Com os materiais lá da Globo, estudar é mais interessante. E na volta às aulas, conte com a gente. Papelaria Globo, sempre na frente. Já faz tempo que eu quero tirar minha carteira. Dirigir sempre foi o meu sonho a vida inteira. A grana tá curta, mas já tenho a solução. Encontrei uma autoescola que não tem comparação. Autoescola Rio Branco 2. Paguei 6 vezes no cheque, promissória ou cartão. Autoescola Rio Branco 2. A maneira mais fácil de sair com a carteira na mão. Conhecendo um pouco mais sobre os pontos turísticos de Rio Branco, confira agora uma reportagem especial sobre o Memorial dos Autonomistas. O Memorial dos Autonomistas foi construído com o intuito de preservar e difundir a história do movimento autonomista do Acre, esse movimento tão importante e tão marcante para a nossa história que culminou com a elevação do Acre à categoria de Estado, de território a Estado. Aqui nós temos a exposição de longa duração em homenagem aos autonomistas e as pessoas que participaram desse movimento para que essa história seja conhecida e difundida para os nossos jovens, O nosso público-alvo são o público escolar. O espaço, além de amplo, guarda o acervo principalmente de personalidades que tiveram um papel decisivo nos fatos históricos, começando com o herói da Revolução Acreana, Plácido de Castro. José Plácido de Castro nasceu na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 12 de dezembro de 1873. Trazia nas veias o gene de 3 gerações militares. Entre todas as personalidades que têm suas histórias registradas aqui no museu, destaque para uma grande figura que, além de apoiar o movimento dos autonomistas, também foi responsável direto pela elevação do Acre à categoria de Estado. Que conta esse registro aqui? Então, essa fotografia, ela é no dia da assinatura da Lei 4.070, que era a lei que definitivamente nos elevava à categoria de território a Estado. E aí na fotografia a gente tem a Lídia Rames, ao lado do Guiomar, e o presidente que está finalmente assinando a lei, o presidente João Goulart, e ao lado o Tancredo Neves, que era primeiro-ministro na época. E aqui é na sede do governo, que na época era no Rio de Janeiro, e aí definitivamente eles estão nos tornando um estado do Brasil. José Guiomar dos Santos nasceu na cidade de Perdigão, Minas Gerais, no dia 23 de março de 1907. Teve formação militar. Governou o território do Acre pelo período de 1946 a 1950. Logo após, foi eleito deputado federal pelo PSD. Nesse período, elaborou o projeto de lei que elevou o território do Acre a Estado. Taina, e quando foi criado o mausoléu de José Guiomar dos Santos e sua esposa? Então, no ano de 2002, quando foi inaugurado o espaço, foi o mesmo ano em que já trouxeram os corpos da Lídia e do Guiomar para cá. Eles estavam sepultados no Rio de Janeiro, cremados, e aí trouxeram os restos mortais para cá já em 2002 mesmo. Teatro Hélio Melo, a gente recebe espetáculos, sejam musicais ou teatrais mesmo, algumas reuniões privadas e outras do governo, também a gente sempre está recebendo, no mesmo horário de funcionamento do Memorial dos Autonomistas, de todos os dias da semana, das 8 às 18 horas. E aí o Teatro Hélio Melo faz uma homenagem ao artista plástico Hélio Melo, que foi um artista aqui da terra, e foi construído em 2003 e anexado ao memorial, sendo que antes de ser construído, o teatro era um local onde o Hélio trabalhava, onde ele fazia as obras dele, escrevia, pintava. Quem foi José Augusto de Araújo? Então, José Augusto de Araújo foi o primeiro governador constitucional do estado do Acre. Assim que foi assinada a Lei 4.070, em 15 de junho de 62, já tiveram as primeiras chapas para as primeiras eleições diretas, sendo que o nosso primeiro governador eleito pelo voto do povo foi José Augusto.
Jovem idealista que, entre outras prioridades, o ex-governador Jorge Viana investiu no resgate da história de todos os acrianos, perdida no tempo há décadas. Quando assumiu seu primeiro mandato, encontrou o Palácio Rio Branco completamente abandonado. Seu acervo imobiliário, importante para a história, tinha sido saqueada e, graças à sua sensibilidade, não só o Palácio Rio Branco foi totalmente restaurado, mas também foi criado o Museu dos Autonomistas, entre outros pontos históricos fundados ou revitalizados na sua gestão. Na sua administração, todos os fragmentos da história acriana passaram a ser juntados e preservados. A sua dedicação com o resgate da história do Acre, hoje é reconhecida nacionalmente e possibilita a todo acriano conhecer sua identidade cultural, que inclusive já foi tema até de minissérie. Acre tropical, pele morena, muito sol, muita alegria no ar, cores, sabores e flores, cada qual com sua alegria sem igual, cada um do seu jeito, se intenso ou pacato. O importante é curtir e sentir o momento. Cabelos ao vento, estar linda sempre, não importa onde, como e quando. Simples de ver, charmosa de divertir, linda de morrer. Se é preciso chorar, que seja de tanto rir, mas não deixe de ir onde seu coração a levar. Tudo isso e muito mais tem o endereço certo. Comercial Silwane, fone 3224-1301. Sempre motivante o começo de uma nova etapa. Te ajudará a crescer e a ver as coisas de outra maneira, a fortalecer e a aprender. Na Unitep, te convidamos a poder experimentar o apoio de uma universidade que desde a região se conecta com todo o mundo, a crescer na procura de verdade e excelência, para juntos contribuir ao desenvolvimento de uma sociedade melhor. Unitep, apoiamos teus talentos. Para você que procura os melhores serviços em alinhamento, balanceamento, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais, vá a Escape Car, que tem um bom atendimento, profissionais qualificados e confiabilidade em seus serviços. Escape Car, você pode confiar. Fone 3224-5594, Rua Pernambuco, Bosque. Sucesso de um cantor se deve muito a uma produção bem feita. E esse é o nosso objetivo. Avaliado e aprovado pela Associação Cultural Sol de Natal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Sebrae Acre e Fundação Garibaldi Brasil, entrou no mercado acriano para fazer a diferença e produzir com qualidade e profissionalismo o seu CD. Venha gravar o seu CD no melhor estúdio da região norte, GD Music. Dispomos dos serviços de gravação, arranjos, mixagens e masterização. Venha nos fazer uma visita. A GD Music fica na Estrada do São Francisco, número 664, no bairro São Francisco. Telefones 68 3224 8369 9223 5879. GD Music, oportunizando sonhos. Ao ser eleita, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rio Branco, Fátima Maria Marciel, assumiu o compromisso de lutar por uma melhor qualidade de vida ao homem do campo, que vive produzindo alimento e conforto para quem mora na cidade. Estamos aqui na Feira de Bairro, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde 15 famílias sobrevivem trabalhando e comercializando a produção das suas pequenas propriedades. Mas quem pode falar bem melhor sobre isso é o seu Raimundo. A gente, depois que começou a feira, a gente tem sido bom pra gente, que a gente, tudo que produz, traz e vende. Nós trabalhamos na feira aqui e sábado lá na 6 de agosto. São as duas feiras que dá apoio. O pessoal do sindicato e a safra dá apoio pra gente. A gente
traz os produtos, eles levam o caminhão, traz os produtos da gente, tudo que a gente produz a gente vende aqui. Graças a Deus, né? E a gente tem muito a agradecer esse pessoal que apoia a gente, né? E é isso, né? Com essa atividade, quanto o senhor consegue faturar no final do mês com essa complementação de renda, comercializando os seus próprios produtos? Rapaz, a gente faz na faixa de... Passa de um salário. Aí tem o negócio do Fome Zero, que a gente bota também, né? E a gente faz, dá para comer, né? Não dá para ganhar dinheiro, mas pelo menos... E eu trabalho com muda também, eu faço muda de frutas, laranja, limão. E aí dá pra gente fazer 2, 3 salários, dá pra comer, né? Seu Dedé, qual a importância de ter uma feira na porta de casa para comprar o produto fresquinho na hora? Ah, é uma maravilha, né? É tudo pra gente, que a gente diminui o transporte, diminui muitas coisas. E o material é muito melhor do que chegar lá na feira grande, pra gente comprar, é mais ruim, né? Encostado da casa da gente é 100% melhor. Dona Gisélia, o que tem sido para a senhora esse pequeno ponto comercial da feira de bairro? Rapaz, para mim, para minha pessoa, para minha família, que é muito bom. Que a única renda que eu tenho é daqui. Fico muito feliz em vir trabalhar aqui, vender meus produtos, para comprar as coisas para o meu lar, para sustentar o meu filho, que eu tenho um filho de 14 anos. E sustento meu filho daqui, com dinheiro que eu lucro daqui. Para mim é muito bom. A senhora está satisfeita com essa sua atividade como pequena comerciante, comercializando aquilo que a senhora produz? Sim, hoje eu tô, porque antes eu até tinha parado de plantar, né? Porque tudo que eu plantava, né? Se o meu marido não tivesse condições de ir lá pro Ceasa, eu moro 2 quilômetros de ramal numa chácara, né? E pro Ceasa lá dá 14 quilômetros. Então meu marido ia numa bicicleta cargueira vender esse produto lá, né? E era muito difícil. Quando ele não podia ir, a gente perdia, né? Então eu tava desistindo já de fazer, né? De plantar. Mas aí depois que surgiu essa feirinha aqui, graças a Deus, pra mim foi muito bom, tá? Tô satisfeita. Pretendo que as coisas melhorem mais, né? Cada dia mais, né? Pra gente, né? Qual a mensagem que o senhor deixa para os consumidores na zona central da cidade? Rapaz, eu acho que é importante eles comprar aqui, até porque compra mais barato, não é? Já faz tempo que eu quero tirar minha carteira. Dirigir sempre foi o meu sonho a vida inteira. A grana tá curta, mas já tenho a solução. Encontrei uma autoescola que não tem comparação. Autoescola Rio Branco 2. Paguei 6 vezes no cheque, promissória ou cartão. Autoescola Rio Branco 2. A maneira mais fácil de sair com a carteira na mão. Acre tropical, pele morena, muito sol, muita alegria no ar. Cores, sabores e flores, cada qual com sua alegria sem igual. Cada um do seu jeito, se intenso ou pacato. O importante é curtir e sentir o momento. Cabelos ao vento, estar linda sempre, não importa onde, como e quando. Simples de ver, charmosa de divertir, linda de morrer. Se é preciso chorar, que seja de tanto rir, mas não deixe de ir onde seu coração a levar. Tudo isso e muito mais tem o endereço certo. Comercial Silwane, fone 3224-1301. A criança que brinca, que corre, que alegra o viver. Ou na escola estudando, aprendendo, buscando saber. Com os materiais lá da Globo, estudar é mais interessante. E na volta às aulas, conte com a gente. Papelaria Globo, sempre na frente.
Para você que procura os melhores serviços em alinhamento, balanceamento, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais, vá a Escape Car, que tem um bom atendimento, profissionais qualificados e confiabilidade em seus serviços. Escape Car, você pode confiar. Fone 3224-5594, Rua Pernambuco, Bosque. Há meses à espera de uma resposta por parte do governo acreano para definir a política salarial que a categoria reivindica, a presidente do Sinfac diz que só está dependendo da avaliação do secretário de Fazenda, que pediu uma contraproposta da categoria. Olha, as negociações, elas se iniciaram desde o início do ano, mas no final de agosto nós sentamos com o secretário da Fazenda, né, a comissão de negociação, e o secretário sugeriu que nós encaminhássemos as nossas negociações, fizéssemos uma nova proposta. E assim nós fizemos, e foi marcado dia 1º de outubro para nós sentarmos para falar novamente sobre a negociação, mas o secretário, como ia viajar, adiou essa reunião que nós íamos ter com a comissão de negociação, eu e a comissão, e disse que quando voltar, daqui uma semana mais ou menos, que ele vai voltar, e aí marca para nós sentarmos para poder continuarmos a negociação salarial para os servidores. Então, o que eu quero dizer para os servidores é que tenham esperança. Nós estamos negociando. Ainda não encerrou o diálogo, mas no momento que o diálogo não tiver mais êxito, se não tiver, aí nós tomaremos outro rumo, será indicado para todo mundo qual o caminho que nós vamos tomar. O certo, que eu quero acalmar todo mundo, é que nós não vamos parar de negociar enquanto não tivermos o resultado. Isso é notório e consciente na cabeça da comissão de negociação e a maioria dos servidores que estão na ativa. Estou dizendo isso para os inativos ficarem despreocupados, que nós chamaremos no momento certo, se for preciso. Tem algo mais que a senhora gostaria de destacar? Sim, a respeito da nossa sede aqui, que é um lugar aprazível, que você está vendo, muitas árvores, excelente para ficar com a família, eu quero alertar, aliás, fazer o convite aos nossos associados que aproveite esse patrimônio, né, que é cheio de oxigênio, tem árvore por todos os lugares, para trazer a família, para passar um dia com a família, com a esposa, o esposo e filhos, e mesmo netos, aproveitar isso que nós temos, que esse é um tesouro. Nós também temos o restaurante que serve comida típica. Se você encomendar na sexta-feira, você chega aqui com sua família, vai ter uma galinha caipira, vai ter o tambaqui, a caldeirada de tambaqui e outros pratos que são oferecidos no restaurante. O restaurante está aberto desde a sexta-feira à tarde, nos sábados e nos domingos. E isso aqui é para nós. Eu estou dizendo isso para o associado e seus dependentes. Mas também tem a comunidade que também se confraterniza, utiliza aqui a sede para futebol, utiliza o restaurante. A comunidade dos arredores aqui, que quiser um almoço diferente para os seus familiares, pode vir aqui também e fazer a refeição junto com seus familiares. O campo de futebol, ele paga-se uma taxa para utilizar o campo de futebol, que é para nós podermos mantê-lo. Mas está aberto também, tem dias agendados e tem dias que ainda não estão agendados. Quem tiver interesse é só procurar o escritório do Sinfac, que fica aqui na mesma sede, né? Muito obrigada, Ana Maria Fernandes. Diretamente aqui do Sinfac, Ingrid Ribeiro para o programa Acre é Bom Demais. Acre tropical, pele morena, muito sol, muita alegria no ar. Cores, sabores e flores, cada qual com sua alegria sem igual. Cada um do seu jeito, se intenso ou pacato.
O importante é curtir e sentir o momento. Cabelos ao vento, estar linda sempre. Não importa onde, como e quando. Simples de ver, charmosa de divertir, linda de morrer. Se é preciso chorar, que seja de tanto rir, mas não deixe de ir onde seu coração a levar. Tudo isso e muito mais tem o endereço certo. Comercial Silwane, fone 3224-1301. O sucesso de um cantor se deve muito a uma produção bem feita. E esse é o nosso objetivo. Avaliado e aprovado pela Associação Cultural Sol de Natal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Sebrae Acre e Fundação Garibaldi Brasil, entrou no mercado acreano para fazer a diferença e produzir com qualidade e profissionalismo o seu CD. Venha gravar o seu CD no melhor estúdio da região norte, GD Music. Dispomos dos serviços de gravação, arranjos, mixagens e masterização. Venha nos fazer uma visita. A GD Music fica na Estrada do São Francisco, número 664, no bairro São Francisco. Telefones 68 3224 8369 9223 5879. GD Music, oportunizando sonhos. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, desejando a todas as crianças muita saúde, paz e muitas brincadeiras neste mês de outubro. E quem quiser rever estas e outras edições, ou você que chegou agora no finalzinho e não conseguiu ver esta edição, acesse o site www.acrebomdemais.com. Tenham todos uma feliz semana e até o programa que vem. Tchau!